Muito bem, vamos estar conversando um pouco sobre o que é a justiça de Deus. Muito tem se falado nos últimos tempos sobre fazer justiça e é o desejo de todo mundo que seja feita tal justiça. Porém, o que é justiça? O que a gente entende como justiça? Pois vamos verificar. Justiça é um conjunto de leis, de princípios que se estabelecem para regulamentar, para direcionar uma determinada população. Justiça consiste em criar uma série de códigos jurídicos devidamente fundamentados que têm como finalidade direcionar o comportamento humano, o comportamento populacional, equilibrando desta forma o desenvolvimento harmônico de uma sociedade. Isso seria um conceito básico e bem aceitável sobre o que é justiça. Sempre que se trata de equilibrar o comportamento e fazer com que este seja compatível com o tipo de sociedade, com o tipo de cultura, isso é chamado de justiça. De modo que se alguém tem dificuldade de adaptação a esses princípios ou códigos criados com esse fim, então ele seria punido, ele seria condenado. Então, neste caso, seria preso, iria para a cadeia por ser injusto. Então, injusto seria não se adaptar, não se acomodar ao sistema de leis estabelecido com este fim. Muito bem. Quando a gente vai para a escritura bíblica, encontramos pelo menos 4 tipos de justiça. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo fala no versículo 4 sobre a justiça humana e fala sobre a justiça de Deus. E as coloca como contraste. Uma coisa é a justiça humana e outra coisa é a justiça de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus fala da justiça dos fariseus. Então, essa justiça dos fariseus consistia em quê? Em guardar as tradições dos anciões, guardar as tradições dos patriarcas. Então, para uma pessoa ser considerada justa ou justificada, ela teria que cumprir com todos a Torá e com as tradições que haviam sido acrescentadas à Torá. Esse é o Antigo Testamento. Existe então a justiça humana, que é quando o homem tenta fazer justiça com suas próprias mãos. Ela também é condenada por Deus. Existe a justiça jurídica, que seria o que a gente já falou inicialmente, que são os códigos estabelecidos por um sistema político para direcionar a conduta do ser humano dentro de uma determinada sociedade e manter dessa forma o equilíbrio entre o relacionamento social. E por último, então, existe a justiça de Deus. Muito bem. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, a justiça de Deus era manifestada através da lei de Moisés, através dos códigos contidos a partir do capítulo 19 e 20 de Êxodo. Começou a ser escrita a lei de Moisés até o livro de Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses 4 livros formam o código da justiça de Deus no Antigo Testamento, que basicamente consistia em quê? Em obras. Então, cada pessoa precisava decorar essa lei a partir dos 8 anos de idade e cumpri-la durante o resto da sua vida. Se alguém, então, violava um desses mandamentos, ele era severamente punido e, na maioria dos casos, era morto. Existe, por exemplo, um caso onde um rapaz foi pego buscando lenha, apanhando lenha, e ele foi declarado, se julgou e se considerou que deveria de morrer simplesmente por recolher lenha num dia de repouso. Igualmente, a lei estabelecia que se um filho era desobediente aos pais, ele era apresentado ao sacerdócio e o sacerdócio então determinava a sua morte pela desobediência aos pais. E assim, quando vocês leem toda a Torá, o Pentateuco, vocês vão encontrar as punições para cada falta, para cada... Então, essa é a justiça da lei que encontramos no Novo Testamento, Paulo mencionando esse tipo de justiça, pela qual ele não queria ser justificado. Ele não queria aceitar
como códigos de conduta, de comportamento perante Deus. O que faz Deus então? Quando Deus decide mudar a lei, então Deus também muda a justiça. Na carta aos Hebreus tem um texto que diz que quando há mudança de pacto, mudança de sacerdócio, também existe uma mudança da lei. E em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31 a 33, o profeta Jeremias profetiza e diz que no futuro Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e que essa casa não seria, essa aliança não seria igual à aliança que Deus tinha feito anteriormente com seus pais ou com os patriarcas, que seria a aliança da lei. E que essa aliança, então, estaria fundamentada sobre melhores promessas, sobre melhores princípios e uma forma mais melhorada de justificar ao homem, que seria, então, a aliança, o Novo Testamento, a aliança da fé. Quando chegamos, então, ao Novo Testamento, encontramos Paulo mencionando a forma de justiça de Deus no Novo Pacto. E o primeiro texto encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz que no Evangelho, a justiça de Deus se manifesta pela fé e permanece enquanto houver fé. É dizer, para um ser humano ser declarado justo, ser justificado, ou ser declarado inocente ou anistiado diante de Deus, ele precisa ter fé. Fé em quê? Em que um dia alguém morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou como garantia de esse perdão. Anistiar significa inocentar. Igualmente, perdoar, que seria tirar os pecados, eliminar qualquer indício de culpa na consciência do ser humano. Então, no Evangelho, a justiça de Deus se manifesta pela fé. E enquanto o indivíduo permaneça na fé, ele permanece justificado, ele permanece livre de qualquer culpa, de qualquer pecado e com acesso a Deus. É isso que significa Romanos 1,17. Okay? Então, no Evangelho, Deus justifica o homem, inocenta ao homem que tiver fé no que aconteceu na cruz. Isso também o encontramos no capítulo 3 da mesma carta aos Romanos, versículo 23, onde se nos diz que a parte da lei se manifestou a justiça de Deus pela fé. Vocês veem que sempre Paulo coloca um contraste entre as duas formas de justiça. Então, a parte da lei, além da lei, ou melhor, em contraste com a justiça da lei, Deus estabelece a justiça da fé, através da qual todo homem, a partir de Cristo, seria justificado. Ou a forma de justificar, de anistiar, de libertar ao homem de qualquer culpa, só se dá por meio da fé, ao ele aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, encontramos de que a justiça de Deus, a forma em que Deus liberta o homem do mal, do pecado, da condenação e desse estado de separação dele, é só por meio da fé. Aí mesmo em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra paz, em Romanos 5,1, ela significa a restauração de uma amizade, a restauração de um pacto, de um compromisso. Por quê? Porque o homem estava separado de Deus, era inimigo de Deus, e através da morte e da ressurreição de Cristo, o homem foi aproximado a Deus novamente e se estabelece essa paz. Como? Por meio da justiça da fé. Então, isso não depende do homem, isso depende única e exclusivamente de Deus, como está em Efésios 2,8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a graça faz possível a manifestação e a concretização desse tipo de justiça. Portanto, no Novo Pacto, o homem não é justificado pelas suas atuações, não é? O homem não é justificado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento,
pelo seu sistema moral, pela sua perfeição humana, familiar ou social. Não, nada disso justifica o homem diante de Deus. O homem é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Também na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 9, diz porque agora, estando já justificados pela fé, ou justificados em seu sangue, seremos salvos da ira. Essa palavra ira aí refere-se à grande tribulação. Então, o que liberta o homem da ira? O que liberta o homem da grande tribulação? O que evita que o homem seja condenado futuramente? Caso exista essa condenação no futuro, a justiça da fé. Por isso é que todo cristão, ele não pode se aferrar, ele não pode se amarrar, ele não pode se consolidar em base às suas obras, em base a seu comportamento ou conduta. O cristão tem que se consolidar em base à fé no sacrifício de Jesus na cruz. É isso o que garante que o indivíduo foi inocentado diante de Deus e que ele goza de todos os privilégios e as vantagens que o Evangelho dá em Cristo. Por isso, em Gálatas 3 diz que permaneça na liberdade com a qual Cristo vos libertou e não voltem de novo ao jugo de escravidão que era a lei de Moisés. O homem é justificado, é anistiado e é liberto de todas as suas culpas do passado, do presente e do futuro por meio da justificação, certo? Agora bem, nós temos alguns textos aqui bem interessantes também sobre o assunto. Por exemplo, se vocês quiserem desenvolver um conhecimento mais amplo e detalhado sobre a justiça de Deus, é só ler a carta aos Romanos, ok? A partir do capítulo 3, você lê até o capítulo 8 e você vai entender tudo isso clarinho sobre justificação. E com essa explicação, você não vai se perder mais. Isso está claro e muito preciso aí. No capítulo 8, versículo 33, Paulo disse assim: quem emitirá acusação contra os escolhidos de Deus, contra o Filho de Deus? É decir, quem nos acusará diante de Deus? Quem? O papel de acusação, quem fazia era a lei. Era Moisés que acusava o homem diante de Deus, ou a lei de Moisés. Então Paulo disse, quem nos acusará diante de Deus? Pois Cristo é quem justifica. E se Cristo tira o homem da culpa, então nenhuma coisa pode acusar ao ser humano diante de Deus. Porque quem justifica é Cristo. Então nós já estamos justificados em Cristo Jesus por meio da fé. Então esse é o processo de justificação. Inicialmente falamos sobre o que é a justiça e como ela se manifesta no novo pacto, no Evangelho, que é por meio da fé. E agora vem o que é justificação. A justificação é o processo ou procedimento de Deus através do qual ele liberta ao homem da culpa. Certo? Então é por isso que em Romanos 8:33 Paulo diz, quem nos acusará diante de Deus? Por quê? Porque ele sabia que todo ser humano carrega uma série de comportamentos, de condutas, atitudes que não são compatíveis com o tipo de sociedade na qual a gente vive. Porque a gente tem normas de moral, a gente tem ética, a gente tem uma educação familiar, a gente tem uma formação cultural. Então as pessoas são tendenciosas a quererem se justificar diante de Deus por meio de tais comportamentos. Então Paulo quer dar a entender que tais comportamentos eles não são suficientes para o homem ser justo diante de Deus. Ele precisa de alguma coisa a mais. E o que ele precisa seria, então, a fé baseada na morte e na ressurreição de Jesus, que é o que está em Romanos 8:33. Na mesma carta, no capítulo 9, do versículo 30 em diante, versículo 30 até o versículo 33, Paulo coloca aí duas situações entre os judeus e os gentios. E ele diz que os judeus procuravam uma justiça, eles queriam ser justificados diante de Deus, queriam ser perfeitos, queriam ter acesso a Deus. Só que eles seguiam os padrões da lei.
E dentro dos padrões da lei, eles não alcançaram esse patamar. Eles não alcançaram a justiça de Deus. Por quê? Porque a procuravam por meio de obras. Pode ler a passagem no capítulo 9 de Romanos, versículo 30 a 33. Então, os judeus queriam se justificar na lei e Deus não aceitou essa justificação. Deus não aceitou essa atitude deles se justificarem por meio de Moisés. Enquanto os gentios que não procuraram nenhum tipo de justiça foram alcançados e foram justificados pela fé. É tremendo isso. Então, os gentios não tinham um padrão de comportamento para ter acesso a Deus. Eles não tinham um padrão de conduta que os conduzisse para Deus ou nenhuma lei que os justificasse, nenhuma lei que os inocentasse diante de Deus. Mas eles foram alcançados. Eles foram justificados por meio da fé. Ao invés deles utilizarem um código de justiça humano para se aproximar de Deus, eles preferiram crer. E nessa fé, nessa crença, eles foram justificados e foram aceitos perante Deus. Então, essa é a forma de justiça que Deus estabelece, é a forma de justiça do novo pacto, é a nova de justiça do Novo Testamento. Aí mesmo no capítulo 4 da mesma carta aos Romanos, Paulo disse que se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar. Ou seja, ele tem motivos para sentir orgulho da sua justificação, porém não para com Deus. Não para com Deus. Então, ele disse que Abraão não foi justificado em nenhum momento pelas obras da lei, ou por qualquer outro tipo de obra que ele tivesse realizado para alcançar essa justiça. Abraão foi justificado pela fé. Então, quando o homem aceita que a justiça dele perante Deus é pela fé, baseado na graça, então ele não tem motivo nenhum para sentir orgulho, altivez ou nenhum tipo de emoção ou sentimento que o faça sentir maior do que os outros. Não, no Evangelho, a justiça de Deus se manifesta pela fé, se adquire pela fé, e é isso que Jesus está querendo dizer em Mateus 6:33, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque o reino de Deus tem sua justiça própria. A lei tinha sua justiça própria. As nações têm sua forma de justiça. E cada ser humano tem uma cosmovisão própria, individual, sobre o que é justiça. Então, Deus não aceita nenhuma desses códigos de justiça já pré-estabelecidos no mundo humano, pelo pensamento humano, pela filosofia humana. Deus só aceita o código que ele estabeleceu. E esse código é por meio da fé. Então, é justificado, pois, pela fé, se restabelece a amizade de Deus com o homem. Não é por meio de alguma outra argumentação. Por quê? Porque Deus queria quebrar essa diferença que há entre culturas diferentes. Então, uma cultura se sente superior à outra. Uns se sentem superiores a outros. Quando cada um cria seu próprio código, então é tendencioso que cada um se glorie, se exalte por ser como é dentro da sua própria estrutura filosófica, social ou cultural. Então Deus estabelece um padrão só, uma forma específica onde todo mundo converge e alcança os mesmos benefícios. Certo? Que a graça de Deus seja com todos, e no próximo vídeo vamos falar sobre os benefícios da justiça da fé. Quais são os benefícios que a justiça da fé nos proporciona em Cristo Jesus? E isso vai ficando muito bem claro, muito bem explicado, e para vocês não haverá nenhuma dúvida
sobre o que a gente está tratando de explicar, certo? Desfrutem da justiça de Deus.